Estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista, como sempre. Se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo pelo YouTube ou ouvindo no podcast, sejam muito bem-vindos e bora para a nossa entrevista. O meu convidado de hoje está desde criança no mundo dos esportes e hoje divide sua vida entre as atividades físicas e o empreendedorismo. Formado em Educação Física pela Universidade Maria Tereza, ele é especialista em emagrecimento e aumento de massa muscular. Vamos receber Marcos Fábio. Vou só esperar ele chegar aí, pessoal. Também, tô esperando ele. Vamos ver se ele vai entrar. Por enquanto ele não mandou nenhuma mensagem aqui, não. Alan, a gente tá esperando o convidado entrar. Por isso que a gente tá aqui aguardando. Aí ele chegou. Fala, Marcos, tudo bem? Fala, meu Tô amigo, ouvindo, tudo tudo bem? Tá me certo. ouvindo bem aí? Primeiramente, queria te agradecer. Seja bem-vindo, Bacana. obrigado por ter citado o convite. E também falar como é que estão suas expectativas para hoje. Eu que agradeço aí o convite e Isso as aí. expectativas são as melhores aí, né? Pra gente estar podendo falar um pouco aí, um pouco contar um pouco da minha história aí, contar um pouco Isso aí, falar um vamos pouco pra do cima. Eu já empreendedorismo aí pra conheço, mas vocês. agora vocês vão conhecer também. É, bom, Marcos, Isso como aí. eu estava comentando agora na chamada, você pratica esporte desde criança, né? Natação, futebol, karatê e por aí foi. E frequentando, inclusive, competições. Antes da gente se aprofundar na parte técnica da sua profissão, eu queria iniciar perguntando um pouco mais sobre como aconteceram seus primeiros contatos com esse universo esportivo. Então, eu sempre tive uma paixão Uhum. muito grande pelo esporte mesmo, né? Como você contou aí, foi isso mesmo. Foi a natação, karatê, futebol. E daí desenvolveu minha grande paixão pela minha profissão, que é a Sim. educação física, né? Na verdade, hoje eu não atuo mais nela, mas surgiu daí. Surgiu através do esporte. Uhum. Na época eu estava pensando estava em dúvida entre educação física e medicina, sendo que medicina era muito caro e eu cheguei a parar de estudar. Me formei muito cedo, com 16 anos eu terminei o segundo Uhum. grau e fiquei meio ano parado e acabei optando pela educação física e como poucos, né? Eu como poucos eu acertei na veia, né? De primeira, ou seja, eu entrei na educação física e me formei na educação física e cursando algumas pós aí Uhum. depois também. E, cara, é uma profissão que eu falo pra galera. É uma profissão muito boa, muito bacana, muito linda. Acredito que ela vai ficar muito melhor. Na verdade,
ela já está bem melhor pós-pandemia, mas ela vai ficar melhor ainda quando eu estiver me aposentando. Ou seja, né, se meu filho quiser seguir o meu caminho, a minha profissão, eu vou ficar orgulhoso, porque, como eu falei, eu acho essa profissão maravilhosa, mas ele, com certeza, vai ter como eu posso dizer, uma vida em relação à profissão mais tranquila do que a gente teve. Nesse caso do esporte, veio pela sua família? A paixão veio pela sua família? Então, meus pais, na verdade, sempre me incentivaram muito ao esporte mesmo, né? O esporte, a qualidade de vida. Na época, acredito falando na época também, parece que eu sou o cara mais velho do mundo. Brincando, mas eu tô com 40 anos, mas na minha época de infância, era muito mais tranquilo do que hoje. Hoje você não vê as crianças brincando mais na rua, né? Até por diversos motivos. O principal aí é a segurança. Enfim, e na minha época foi toda na rua, né? Toda brincando. Então, assim, era uma atividade de futebol mesmo, mas no asfalto, no buraco, era taco, era as brincadeiras de rua, polícia e ladrão, enfim, era brincadeira com convívio social muito grande entre os amigos, né? Verdade. E como professor profissional de educação física, essa questão você acha que também reflete na obesidade hoje em dia dos jovens, por exemplo? De não se movimentarem? Rapaz, com certeza, com certeza. O sedentarismo e a obesidade, no meu ponto de vista, tá? O que eu tô falando aqui é o Marcos Fábio que tá falando. Para mim, a obesidade é a pior doença que tem, porque ela, automaticamente, ela vem do sedentarismo também, e má alimentação, enfim, entre outros, mas ela acarreta as outras doenças, tais como hipertensão, colesterol, a diabetes, enfim, entre outras, entendeu? Então, para mim, é a pior doença atualmente, como está falando, você é formado em Educação Física pela Universidade de Maria Tereza, pós-graduação pela Universidade de Gama Filho, e uma das especialidades é justamente o emagrecimento e o aumento de massa muscular, ao que é desejo de vida de muitas pessoas, né? De saúde, estética. Como lidar com o acompanhamento desses sonhos, né, por assim dizer, no cotidiano, e quais são as estratégias que seguem no seu trabalho, no seu dia a dia? Então, já não atuo na área tem bastante tempo já, deve ter vamos botar assim, uns 7 anos mais ou menos, né? Mas me especializei em treinamento esportivo, que é preparação física para atleta. Tenho pós-graduação também em fisiologia do exercício e avaliação funcional, que é o que eu faço até hoje, avaliação física, que eu gosto. Na verdade, eu falei que eu não atuo mais, mas a avaliação física, desculpa, eu continuo fazendo, né? Até mesmo para entender por que as pessoas procuraram a academia, enfim, para entender o que elas estão achando também, entre outros. Mas, cara, em relação ao emagrecimento e aumento de massa muscular, antes da pandemia, era o objetivo de todo mundo, essa é a verdade. Todo mundo que entrava na academia, a grande maioria, 90% que entrava na academia antes da pandemia, era emagrecer e aumento de massa muscular, tanto homem quanto mulher. Buscavam isso, entendeu? Então, eu corri para me especializar exatamente na área que era mais procurada, vamos colocar assim, solicitada, no caso, pelos clientes, né? Mesmo. E pós-pandemia, tem visto que mudou bastante. A galera agora está buscando saúde mesmo, qualidade de vida. Você pode ver, poucas pessoas sabem, mas 5%, isso aumentou, antes da pandemia, 5% da população só, entre 4% e 5% da população praticava atividade física dentro de academias, entendeu? Esse número é um pouco maior, 20%, 25%, relacionado a outdoor, a galera que corre, que pratica esporte ao ar livre, mas mesmo assim é assustante, né? Em relação acredito que agora tem crescido bastante pós-pandemia, entendeu? Mas eu confesso que eu não pesquisei para saber o quanto mudou. Mas que a galera voltou com força total pós-pandemia mesmo, que acho que o pessoal fica assustado, que foi uma doença que ninguém esperava, que ninguém conhecia, enfim. E tivemos que enfrentar aí de frente. E foi provado além do isolamento, pode ter sido também por ansiedade. Muita gente só descontou na comida ou teve um grande ganho de peso por causa do isolamento social. Um monte de coisa pode ter refletido a isso também, certo? Sim. Então, na pandemia prejudicou bastante. Mas o pós-pandemia fez a galera entender um pouco da importância da prática do exercício físico, né? A galera começou a dar um valor muito maior por conta disso, né? Até mesmo por os que começaram a entender melhor. O exercício físico, na verdade, ele melhora tudo, né?
ele te deixa numa condição, você sabe melhor, você sabe tanto quanto eu, né? Que o exercício físico, tô falando, melhora bastante. Você já está com a gente, se não me engano, tem 6 meses treinando e com certeza mudou bastante, né? Sua vida, de lá pra Tô cá. 7 meses na Best Box, que é a academia do Marcos. Gente, você sai de uma forma. Você chega lá. Hoje eu tava lá, cara. Eu tava exausto. Você saiu alegre pra começar o dia, cara. Muito bom. E falando na questão de emagrecimento estética, é claro que onde tem sonho também existem tentações, né, nesse meio. Se você acessa o Google hoje, por exemplo, a gente busca lá emagrecimento, a gente encontra centenas de blog, revista que promete fórmulas milagrosas para isso. E muitas sendo passadas, inclusive, por influenciadores digitais que às vezes não têm nenhum embasamento científico sobre aquelas informações. Como profissional, qual é a sua opinião em relação a como essas informações afetam a saúde e os processos da educação física? Então, cara, a rede social, ela veio pro bem e pro mal, né? Isso é verdade, né? Bom, deixa eu tentar explicar aí, pro bem e pro mal. Ou seja, ela agilizou muita coisa, informações que a gente tinha, levava às vezes, sei lá, dias, meses, anos para saber, para conhecer. Hoje a gente conhece, a gente tem acesso ao mundo inteiro em segundos, através do Google mesmo, através da internet, né? Mas a gente tem que saber filtrar, né? Para tudo tem um lado bom e o lado ruim da coisa. A gente tem que saber filtrar. Eu, particularmente, eu sou contra. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que, sei lá, que frequenta um hospital e não é médico e querer fazer uma cirurgia e querer tratar de você. Entendeu? Então, assim, eu aconselho muitas pessoas a procurarem, que eu estou falando de profissionais de educação física, profissionais formados, porque a gente vê algumas loucuras sendo feitas na internet e às vezes a galera de casa, o influenciador às vezes tem milhões de seguidores e tal, por mérito dele. Eu sou totalmente a favor, até porque eu acho que do trabalho, do empreendedorismo, ou seja, da criatividade, mas eu acho que as pessoas que trabalham com fitness também têm que entender que é uma profissão por trás daquilo ali. Que a educação física é uma profissão por trás daquilo ali. E que eles têm um monte de seguidores que vão seguir o que eles estão fazendo, vão querer fazer igual, vão querer, entendeu? E quanto a isso, a prática de atividade física sem um profissional, um acompanhamento de um profissional, eu sou contra. Entendeu? Eu acho que tem que ter um profissional de educação física por trás aí, habilitado com o Conselho Regional de Educação Física, né? Habilitado, no caso, para estar atendendo os casos de lesões são por causa disso? Por causa da falta de acompanhamento também? Cara, a lesão ela ocorre, na verdade, por diversas coisas, né? Ela ocorre também por falta de acompanhamento, ou seja, por falta de um profissional, por falta de um preparo, de uma adaptação ao seu corpo. Vamos tentar dar exemplo aqui para a galera entender. Às vezes a pessoa também pode ter uma lesão, tem uma lesão no ombro e às vezes malha 20 anos na academia, essa lesão ela aparecer, ele passa por várias academias. Aí, às vezes chega na determinada academia, aquela lesão ali aflora, aparece ali, tipo assim, aquele professor, aquela academia me lesionou. Não, às vezes a pessoa já estava com isso lá de trás, entendeu? Que não se preparou adequadamente para fazer aquilo e acaba aparecendo. Eu, particularmente, quando eu tinha 14 anos, nunca mais esqueci isso. Inclusive, o professor dessa academia foi meu sócio há uns anos atrás. E, cara, ele passava o treino para mim certinho. Só que eu fazia o que eu queria. Entendeu? Então, assim, para o profissional que está na sala de educação física, é muito complicado. Até por isso, pela minha experiência, se eu não me engano, eu tinha 14 anos, eu acho, na época. Pela minha experiência, que hoje, aqui nas minhas academias, a gente coloca a partir dos 13 anos. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, só pode começar a fazer atividade física aos 13 anos? Não, você pode fazer atividade física com qualquer idade. Você pega os desportos aí, você pega a ginástica rítmica, você pega o próprio futebol e tudo, entre outros, que crianças estão fazendo. Você pode começar a atividade física de qualquer idade. Ao contrário do que as pessoas falam de, não vou crescer, vai atrapalhar o desenvolvimento. Ela é ao contrário, ele desenvolve o crescimento, no caso da criança, sendo feito de forma correta. Ou seja, a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um, respeitar a idade de cada um. E aqui a gente aceita acima dos 13, por quê? A gente sabe que criança é um pouco complicado. A sala de musculação, exceto quando você está com personal trainer, é uma sala onde várias pessoas vão estar ali, com profissionais de educação física e com estagiários de educação física. Só que as pessoas não vão te dar atenção em particular, só para você, exceto o personal. Resumindo,
Você chega para uma criança, você passa o exercício correto para uma criança, coloca ele ali. A partir do momento que você vira as costas para atender outra pessoa, se essa criança vai pegar, aumenta o peso e começa a fazer errado, porque geralmente tem umas crianças que são abusadas, começa a fazer errado, e aí começa o problema. O problema começa aí. Você, como dono de academia, imagino que você não vê a história nesse caso. Então a gente tenta, aqui na Best, as pessoas às vezes acham também que a academia deu a Best Fitness, aconteceu por exemplo, está dando certo por diversos motivos, está dando certo a Best Fitness porque, principalmente da pandemia para cá, nós ajustamos muito os processos, né? Ou seja, a gente tem processo. A Best Fitness tem um manual de carro, cara, igual pra você ter uma ideia, igual o seu carro que tem um manual ali, dizendo tudo dele ali, a gente tem um manual aqui, entendeu? Então, assim, dizendo que quais são as funções, o que pode, o que não pode, cada profissional aqui dentro, ele segue uma linha. Sendo que nós somos uma empresa, todas as empresas que eu tenho, eu não sou um mega empresário, eu estou iniciando, considero dessa forma. Então, assim, eu não tenho... As pessoas aprendem aqui dentro, elas vão aprendendo. Os profissionais que entram na Best, óbvio que elas têm um treinamento muito básico, mas elas entram e aqui dentro a gente vai passando um pouco da cultura da empresa. Tanto na Best Box quanto na Best Fitness, quanto nas outras empresas. A gente tá falando muito sobre saúde, depois a gente vai entrar no empreendedorismo mais tarde, a gente vai ligando. Em relação também a essa falta de acompanhamento, que é justo que a gente está falando, tanto de saúde esportiva como psicológica, né, que mexe muito também, né, a gente acaba presenciando muitos casos de pessoas que desenvolvem doenças e irregularidades nesse percurso para emagrecimento. Justamente sobre isso, você já presenciou tipos de casos de exageros, até de casos desse tipo que podem ser revertidos? Não entendi, desculpa, falhou aqui no final. Sobre esses casos de irregularidade, né, de pessoas que desenvolvem doenças até por causa disso, você já presenciou esse tipo de caso, de exagero, ou até de tipos que podem ser revertidos? Você diz na sala de musculação mesmo, né? A pessoa, por exemplo, exagerar em um determinado exercício. Então, o que acontece? Uma das pós que eu fiz de treinamento esportivo tem a periodização, no caso, que é muito difícil a gente fazer com um cliente que não seja personalizado, né? Mas, por exemplo, o exagero da atividade, não sei se eu entendi a pergunta que você fez, mas, por exemplo, o cara fazer de forma exagerada a atividade, ele, não, eu quero ficar forte em um mês, por exemplo, e começar a fazer de qualquer jeito, começar a fazer um estresse, isso daí, na verdade, ele vai causar o efeito contrário nele. Vai causar o que a gente chama de overtraining, ou seja, se você ficar sempre naquela batida, aumento de massa muscular, ou seja, ficar sempre pegando muito peso, amigo, seu corpo tem uma hora que cansa, entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? O que a gente chama tem que dar uma desacelerada, entendeu? Tem que montar uma periodização para aquilo ali, para falar assim, agora a gente vai fazer o contrário, vai colocar pouco peso, mais repetições, que seja pelo menos 2 semanas, para a gente dar uma equilibrada nisso daí, para depois voltar e mandar ver de novo. O outro caso, que gera até consequências, ele está sempre na mídia, o uso de anabolizante, né, de produto químico, né, assim, né, que além de prejudicar o corpo, pode inclusive causar morte de vários usuários que não possuem orientações como utilizar, né, essa droga, e que apesar de proibido no uso para fins estéticos, muita gente acaba conseguindo acesso. Quais são os principais danos que essas substâncias podem causar para os atletas que estão em treinamento? E no caso da obtenção legalizada em farmácia, quais os principais alertas que devem fazer? Então, em relação ao anabolizante, eu não gosto nem de comentar. Assim, eu vou comentar, a gente vai trocar essa ideia aqui, mas porque eu eu nunca me aprofundei, desde a época que eu estudava em relação a isso, porque eu sempre fui contra. E, enfim, nunca me aprofundei a respeito do assunto. Mas o pouco, na época que eu tinha aprofundado, é que tem contraindicação. Um dia a conta chega. Entendeu? E essa conta pode chegar rápido para alguns, pode demorar para outros. Em relação aos atletas, o que acontece, cara? É muito complicado até falar isso, porque atleta de alto nível hoje, todos eles tomam algum tipo de substância, até porque também as seleções e tal, ninguém bate o recorde do Bolt se não tomar nada, se você não pegar um cara lá atrás. Só que eles são treinados para aquilo ali, o corpo deles estão preparados para aquilo, eles têm
sono adequado, alimentação, uma equipe inteira, multidisciplinar por trás deles ali para estar fazendo aquilo. Tanto é que, por exemplo, tem um antidoping também. Você vai falar assim, mas não tem um antidoping? Tem, por isso que um monte às vezes cai no antidoping, porque eles burlam. A equipe, vamos botar assim, de química, burlam as medicações, entendeu? E aí a galera vai tomando, vão descobrindo, vão colocando mais um, vão colocando outro. Não tem como você pegar um cara que eu tô falando eu tô falando de alto nível, tá? Um atleta de alto nível, por exemplo, e colocar ele sem essa condição aí. Mas para pessoas normais, que a gente mais vê, como você falou, realmente encontra fácil. Quem quer, encontra. Quem quiser comprar, acaba encontrando fácil. E, cara, e utiliza de qualquer jeito. Eu vou tomar, tipo assim, vou utilizar qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de coisa, não vou ter um acompanhamento nutricional por trás, não vou ter um sono adequado, não vou ter nada, e isso é extremamente prejudicial, no caso, para a sua saúde. Aí, particularmente, eu não tenho como falar para você assim, o que vai acontecer com essa pessoa. Só que o problema, pensa comigo, se você nunca teve nada, você é um cara saudável, aí você começa a tomar uma anabolizante. Qualquer coisa que você tenha depois disso, você vai achar que é por causa daquilo, concorda? Se tiver qualquer tipo de coisa, você vai ficar na sua cabeça assim, porra, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa, cara, a forma mais correta de treinar é da forma adequada mesmo, né? Alimentação adequada e treino diário, entendeu? Respeitando o limite de cada um, respeitando a individualidade biológica de cada um, respeitando o seu corpo. Sobre essa questão, tem até alguns casos famosos, né? Como foi o do Ícaros na Olimpíada, né? Teve um corredor do Tour de France que me perdeu os títulos por causa disso. Sim, tem esses casos. Além de aplicar a avaliação física, isso você também não atua mais, né, como personal, né? Que você falou, você só faz avaliação física atualmente. Mas eu queria saber, você também exerce uma função crucial, né, que é o incentivo, além do treinamento, o personal em si, ele também exerce uma função crucial, que é o incentivo psicológico, né, para evitar a monotonia dos treinos, que é um dos motivos que muitos alunos desistem, né, de perda de foco. Quais são os principais desafios de lidar com esse tipo de situação e como funciona a abordagem em cada aluno, geralmente? Então, vou falar primeiro da avaliação, que você tinha falado aí. A avaliação, aqui na BEST, por exemplo, a avaliação, eu trato ela com o maior respeito possível, porque eu acho que em cima dela, primeiro, vamos falar da pressão arterial, coisa básica, que a gente já fez a pressão arterial, já peguei, em todas as academias que eu trabalhava na época, eu peguei as pessoas com pressão alterada e elas não sabiam o que tinha. No início elas ficavam chateadas, que algumas pessoas eu tinha que, infelizmente, pedir para trancar a matrícula lá, a pessoa acabou de pagar, eu falava, cara, procura um cardiologista, depois você procura a gente e tal. E eles ficavam chateados no início, mas depois me agradeciam, entendeu? Em relação a isso. E, enfim, eu gosto de tratar a pessoa, as pessoas, né, os clientes, meus alunos de personal principalmente, eu tratava eles, na verdade, de forma global. Não adianta você olhar só o corpo deles, você tem que olhar ele como um todo. Você tem que entender um pouco, a gente é um pouco de tudo, né, cara? A gente acaba sendo um pouco psicólogo, um pouco de tudo. Você tem que entender o que está acontecendo com aquele cliente ali, entender o porquê, qual é o objetivo dele real. Porque às vezes ele fala para você que emagrecer e aumento de massa muscular, mas às vezes não é. Às vezes o cara quer socializar só, o cara quer bater um papo, o cara quer estar ali para, entendeu? Para buscando outras coisas. E ele te fala aquilo ali, que é o que a maioria fala. Ele vai falar assim, emagrecer e aumento de massa muscular. Então você tem que olhar o cara de forma global, entendeu? Trabalhar ele não só tem que trabalhar corpo e mente, né? Essa é a verdade. Você tem que olhar como pessoa, né? No caso, muita gente procura academia para socialização, por exemplo. Tem tudo isso. Exatamente. Muitos procuram para isso mesmo, para socializar. E outro assunto que é bastante comentado, que se fala de emagrecimento e definição de corpo, é a questão do padrão de beleza, né? De estética, né? Do que seria chegar a um corpo perfeito. Apesar de existirem vários debates sobre essa questão de quebra de padrão, de magreza, estrutura física, você tem uma visão em relação a esse movimento? Da procura disso? Cara, eu acho que a pessoa tem que ser feliz do jeito que ela é, entendeu? Mas a partir do momento que, como é que eu posso dizer, que o seu corpo está fazendo mal para você, seja de forma estética ou seja fazendo mal à sua saúde, eu acho que é hora de mudar. É hora de você começar a pensar de outra forma. Um exemplo que eu vou dar agora, eu nunca dei esse exemplo, mas vou dar agora, foi em relação ao Fábio Assunção, né? Que o pessoal só batia no cara quando ele usava o que ele usava, enfim, quando ele tomava o que ele tomava.
E depois que o cara mostrou pro Brasil que, porra, que tem como mudar, né? Isso daí, né? Que tem como recuperar, né? E hoje você vê que o cara, ele era muito falado quando as coisas ruins aconteciam com ele, né? Hoje a galera não fala tanto, né? Mas é um cara que eu gosto de dar como exemplo, porque, pô, superou diversas coisas, passou por cima de tudo e hoje tá aí, ó, saudável e vivendo a vida da melhor maneira. Voltando naquele assunto do conteúdo virtual, que a gente falou do Google lá no início, principalmente durante o isolamento social da pandemia, os chamados HIIT, né, que são aqueles vídeos do YouTube de curso online, onde professores passam sequência de treino, acabou facilitando muito acesso à prática de atividade física em suas próprias residências, né? Porém, sem o acompanhamento que a gente está falando, sem ter um profissional ali na área. Como pessoa que foi personal, né, tá na área, qual é a sua opinião em relação a essa nova modalidade, por assim dizer? O que você tem visto disso? Então, cara, eu acho que com a pandemia, na verdade, a atividade online ela cresceu, né? Bastante. Só que isso afetou, assim, de região para região. Por exemplo, na região que a gente mora aqui, graças a Deus, por exemplo, você pode ver que você quase não vê mais ninguém treinando online e tal, muito pouco. Por quê? Por causa do que a gente já falou, por causa da socialização. A galera gosta de vir para academia para encontrar as pessoas, para encontrar os amigos, porque dali a gente sai, faz um monte de coisa, a gente acaba fazendo e vira uma família mesmo, né? Você pode ver principalmente pelo boxe, né? O boxe de CrossFit, a galera acaba saindo, fazendo outras coisas juntas, a gente marca churrasco, marca isso, marca aquilo. Então, assim, isso no online é isso aí, no online a gente não tem, né? É um treinamento muito frio, né? Não que não tenha um acompanhamento, você tem um acompanhamento de um profissional ali. Por exemplo, na pandemia, o que aconteceu? A academia, a gente foi obrigado a fechar a academia, né? E por coincidência, ou não, foi dia 17 de março de 2020 a gente fechou, né? As empresas. E 17 de março de 2023, agora, eu estava inaugurando, fazendo coquetel de inauguração da academia nova lá. Então, quer dizer, 3 anos depois, inaugurando a segunda unidade. Pós-pandemia, que foi brabo, né? Para todo mundo aí. Então, assim, na pandemia, cara, foi muito triste para mim entrar aqui, ver minha academia vazia e não poder fazer nada. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que estava dentro da minha academia, eu peguei os clientes que estavam pagando, eles me ajudaram e eu ajudei eles. De que forma? Os clientes que estavam pagando, eu montei kits e botei em casa. Quer dizer, imagina uma família que tem 4 malhando aqui dentro. Os caras levaram quase a academia inteira para casa. E, em cima disso, a gente foi dando aula. Os profissionais que estavam comigo também abraçaram a causa, abraçaram a ideia. E todo dia a gente tinha uma aula, ou seja, com os profissionais daqui de dentro. A gente tinha uma aula com os profissionais. E toda sexta a gente colocava dança, que era pra galera descontrair e tal. Consegui com o nosso professor de dança também, que é o Dalvan. E, enfim, foi super bacana, porque eles continuaram pagando a academia e a gente conseguiu entregar de alguma forma a atividade para eles também não ficarem parados nessa época que foi difícil para todo mundo, né? Que, como a gente falou, se a gente trata da mente e do corpo, tratar o cliente de forma global, na pandemia, amigo, o pessoal virou de cabeça para baixo, né? As pessoas se transformaram. Amigo. O pessoal entender a referência, a gente é da região oceânica de Niterói, que você falou aí do nosso... Além dessa dedicação enorme pelo mundo esportivo, você também é considerado um empreendedor nato, na minha opinião. Sendo sócio, né, da academia da Best Fitness e Best Box, dono de um estúdio de beleza e recentemente decidiu empreender no ramo gastronômico, né, com hamburgueria. A pergunta era, como é que você consegue equilibrar tudo isso, né, em 24 horas e principalmente o que te levou a empreender em áreas assim, distintas, seu interesse? Então, eu gosto muito de... O que me levou a empreender foi o seguinte, vamos puxar um pouco lá de trás. Eu, formado em educação física, como eu falei, na época era bem complicado, né? Eu tracei uma meta para mim, na época com 40 anos, por exemplo, com a idade que eu estou agora, de comprar meu primeiro imóvel. E aí, na verdade, antes de começar a empreender, antes de começar a montar minha primeira academia, graças a Deus eu tinha atingido essa meta aí. Foi acho que com uns 25, 26 anos, se não me engano, alguma coisa assim. E as coisas vieram acontecendo mais rápido. Mas o motivo principal foi o seguinte. Antigamente era muito difícil. Profissional de educação física, antigamente não tinha carteira assinada, não tinha nada. Então eu pensava lá na frente. Já pensava assim, com 40, 50, 60 anos eu vou estar dentro de uma sala de academia dando aula. Eu pensava, o que o dono pode pensar? Pô, vou mandar esse cara embora, que é um coroa, vou contratar uma pessoa nova, porque obviamente a mão de obra é mais barata, o cara vai estar com um gás novo e tal, vai estar com uma motivação maior. Então minha preocupação era sempre lá na frente. Falei, cara, se eu tiver isso com 22 anos de idade, com 20, eu falei assim, se eu tiver com 50, 60 anos de estar trabalhando para alguém, eu quero estar trabalhando para mim, dentro da minha academia. Esse era o meu pensamento, lá de trás. E nisso as coisas vieram acontecendo assim, eu comecei a empreender
com a avaliação física, que foi era uma coisa que era uma ferramenta que quase ninguém gostava de trabalhar na época. E as academias tinham um problema de entrega na hora de entregar a avaliação. Os donos sofriam com isso também, porque sendo ruim para o cliente, ficava ruim para o dono da academia também. E eu comecei a entregar, eu fui batendo de porta em porta, de academia em academia, entregando, falando, ó, quero ser responsável pela avaliação física da academia de vocês, tal, que não sei o quê. Eu não tinha empresa, não tinha nada na época. Em quanto tempo você vai me entregar a avaliação? Porque os alunos, cara, recebiam avaliação de um mês e meio, às vezes não recebiam. Falei, vou entregar na hora. Qual era o custo disso? Uma impressora, cara, lá atrás, na época, entendeu? E uma impressora e 2 cartuchos, um para ter de reserva ali, caso acabasse um, colocava o outro na hora. Então eu comecei a pegar a maioria das academias aqui na região, eu peguei e fui responsável pela avaliação física delas. Isso me ajudou também com outras coisas. Eu dava aula de tudo, né? Eu dava aula de musculação, ou seja, personal trainer, dava aula de ginástica, dava aula de spinning, dava aula de tudo. Então, assim, a avaliação era onde, vamos botar assim, o custo-benefício era onde pagava-se mais até. E eu comecei a pegar várias academias até que eu consegui largar tudo e ficar só com personal trainer e avaliação física. Sendo que meu foco maior sempre foi a avaliação física. Eu sempre gostei de trabalhar com números, com dados, com essas coisas. E daí que eu consegui montar a minha primeira academia. Entendeu? Daí que eu consegui, que eu tô falando de gerar, consegui, né? Consegui renda, consegui. É muito que eu falo para as pessoas também. O banco tá aí também para utilizar, as pessoas às vezes têm. O que mata, às vezes, cara, uma pessoa de empreender é um pouco de medo, né? É óbvio que você tem que ter um planejamento por trás disso. Eu não tive um planejamento para montar minha primeira academia, tinha um planejamento na minha cabeça lá de trás de ter um negócio, mas eu era coordenador da academia que fechou. Eu fui. Pouco antes dela fechar, 6 meses antes dela fechar, eu tinha saído e 6 meses depois eles acabaram fechando e eu assumi essa academia. Ou seja, como eu já tinha sido coordenador dessa academia, ficou muito mais fácil para mim, né? Eu já tinha os clientes meio que na mão. Então eu conhecia exatamente. Eu trouxe os clientes, no caso, para dentro, que já era Best Fitness, só que a logo era diferente, era um espaço diferente, era bem menor do que ela é hoje. A gente começou com 21 equipamentos, com acho que 6 esteiras, 5 esteiras, se eu não me engano, na época. E foi crescendo, foi desenvolvendo aos poucos. Né? A gente conseguiu entregar bastante coisa, no caso, para os clientes aí, né? A gente conseguiu cumprir a missão, que eu acho que a gente consegue cumprir a missão da Best Fitness até hoje, que é entregar qualidade de vida e saúde, no caso, para toda a população da região Estúdio de beleza e hamburgueria, como é que eles entraram nisso? Então, aí isso veio a primeira, né? A Best Fitness, aí 3 anos e meio, 4 anos depois, a gente trocou, veio para o espaço que a gente está aqui hoje, que você treina aqui na Avenida Central, no box de CrossFit, sendo que ela era só na parte de cima e na parte do meio. Aí eu comecei a desenvolver as coisas, ter as ideias, porque nessa região que a gente está, para quem não conhece, por exemplo, a gente está na Avenida Central, a gente está falando de Itaipu, na Avenida Central. Aqui na região, até o início lá da região, até aquele Uni Atacadista, a gente tem um movimento muito bom. Sim. De lá para cá, quem faz o movimento é a gente. E eu comecei a dividir. Então, a minha ideia foi começar a dividir, no caso, as coisas aqui, pensando assim, cara, quem que eu atendo? É muito importante você fazer uma pesquisa interna também. Eu fiz uma pesquisa interna e eu vi que 87% dos meus clientes eram proximidade, moravam aqui do lado. Então eu falei, cara, essa galera tem que ficar o maior número de tempo possível aqui na academia. E aí eu comecei a colocar a barbearia, eu peguei o cara que cortava meu cabelo há 15 anos, trouxe ele para dentro da academia. Falei, meu irmão, você vai ficar aqui agora, você vai deixar de trabalhar para os outros, você vai trabalhar para você aqui comigo e tal. Trouxe o cara. Aí, e fui fazendo isso, ou seja, coloquei o estúdio de pilates, que é nosso também. Aí coloquei uma lojinha de roupa, aí você vai colocando as coisas. Aí tem salão de beleza hoje feminino. E assim foi crescendo. Tinha uma autoescola do lado que você lembra, no último tinha uma sala vazia, que na verdade era um depósito, que um cara alugava também. Quando o cara entregou, a gente foi pegando e expandindo. É aí que entrou a Vanessa, que é minha sócia no Cross. A gente montou um Cross no canto. A autoescola, quando saiu, eu já precisava expandir a academia mesmo, entendeu? E aí peguei a autoescola, aí, por exemplo, coloquei uma condição melhor para as meninas da recepção também, aumentar a recepção para os clientes também serem recebidos ali e serem atendidos de forma mais rápida. Ampliei a sala de musculação com spinning e tal, e enfim. A Best 1, ela veio dessa forma. Salão de beleza foi o seguinte, salão de beleza já foi com a Mariana, no caso, com a minha esposa, que a gente abriu o salão de beleza, a gente fez a inauguração do salão de beleza no domingo, dia 15 de março de 2020. Resumindo, no dia da inauguração, no dia 17, que foi numa terça-feira de março de 2020, a gente fechou, a gente não conseguiu inaugurar. Resumindo, um salão novo, salão zero, a gente não conseguiu inaugurar. Tudo novo, tudo zero. A gente não conseguiu inaugurar o salão. Então, assim, o salão a gente sofreu bastante.
Pra falar a verdade, o salão começou a dar resultado agora de uns Só pra 5 você meses pra entender, cá, pra esse você ter uma salão, ideia. ele Começou a dar não um é o resultado que fica dentro da legal. academia, né? Ele é outro lugar, né? Não, não. Ele fica do lado da Húngara ali, no Ah, Shopping Piazza, Estúdio Mariana só pra Antunes. pessoal entender. Depois, quem quiser seguir aí também, conhecer, Estúdio Mariana Antunes, Ok. fica do lado da Húngara. Então, assim, ela começou agora de uns 5 meses para cá, mais ou menos, de uns 5 meses para cá, que o salão, graças a Deus, está desenvolvendo Sim. bem, entendeu? Bem. E porque o salão de beleza, cara, cada caso é um caso. Por exemplo, a academia, ela voa depois da pandemia. O salão já ficou um pouco mais complicado. Porque as meninas que trabalhavam no salão, cabeleireira, manicure, o que elas fizeram? Elas não iam ficar sem fazer nada, sem trabalhar. Elas começaram a atender na casa dos clientes. Então, depois elas não voltaram, entendeu? Então, até mesmo para conseguir mão de obra estava difícil para esse ramo aí. Cada segmento sofreu de uma maneira, né? E depois voltou de outra maneira. E a hamburgueria, aí, nisso, eu falei dessas aí. Aí o salão de beleza de dentro da academia é de uma amiga da Mariana, entendeu? Que ela sublocou. Ela já tem um salão de beleza em São Gonçalo também. E ela colocou uma segunda unidade dela aqui em Itaipu. Que é uma menina que também, que é o estúdio, acho que é Grand Beauty, que é da Rayane, que é uma menina sensacional também, trabalha muito bem e consegue atender aí o nosso público e o público dela também, que ela já tinha bastante, entendeu? E aí a gente foi expandindo, né, aqui dentro, colocando a cantina, colocando as coisas e tal. Aqui a gente tem todas as atividades também, né, spinning, etc., ginástica, as outras atividades, dança. E aí, enfim, a hamburgueria, ela veio agora, foi no dia 1º de fevereiro, cara, veio tudo junto, né? Veio a hamburgueria, 1º de fevereiro, veio em novembro do ano passado, final de novembro para dezembro, início de dezembro. Eu consegui comprar um prédio aqui perto também, que é esse da unidade 2. E aí a gente já começou a obra, se eu não me engano, com 2 meses de obra, menos de 2 meses a gente conseguiu inaugurar, que foi agora. Não, 2 meses e pouco de obra, entendeu? Mas assim, relativamente muito rápido pro tamanho que foi. E a inauguração também foi Foi um há sucesso, 2 assim, semanas bem atrás, né? Uma maior semana, se não me do que engano, eu foi a esperava. inauguração. Foi, cara, foi 2 semanas atrás, já tá com porra, um número de clientes absurdo. E, assim, eu esperava que a gente ia receber um carinho de lá, mas eu não sabia que a gente ia receber um carinho tão grande, que eu tô falando da galera lá. Pessoal agradecendo, que era um prédio que estava 10 anos abandonado, né? Então, assim, ali estava até ruim para as pessoas andarem, ali, as pessoas ficam com medo, né, de passar e tal. Quer dizer, a gente levou vida para o lugar que estava sem vida, essa é a verdade. E a academia ela funciona de 6 da manhã até as 10 da noite, então as pessoas saem para trabalhar de forma tranquila, voltam de forma tranquila também, com uma iluminação melhor, com um movimento melhor. Então foi bem bacana. E aí a hamburgueria veio era de um amigo meu que estava lá, mas na verdade ela foi oferecida para um outro amigo que me chamou para entrar de sócio junto com ele, na Que é hamburgueria. sem nome, no Aí eu caso. falei, cara, vamos. Que é sem nome, ó. Já era sem nome, já tem 3 anos na hamburgueria lá. A gente que assumiu agora. Então, assim, ele me chamou e eu aceitei. Eu falei, vamos. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de trabalho mesmo, eu gosto de empreender, desafio novo. Agora, como é que eu faço para fazer isso? Salão de beleza eu nem entro. Salão de beleza é com a Mariana. Ela que administra, ela que faz tudo. E, por sinal, está fazendo muito bem. Agora, a Best Box é a mesma coisa também. Tá ficando com a Vanessa. Também ali, entendeu? Que tá liderando bem mesmo. Com a Vanessa e com o nosso Vitor Benoni lá, que eu tô falando A com Vanessa as estava aulas assistindo também. aqui, inclusive, um abraço para ela. Me torturou hoje de manhã. A Vanessa estava assistindo aqui, mandei um abraço para ela. Me torturou hoje de manhã. Isso aí. Eu não consigo ver aqui. Eu vi que ela entrou aqui, mas enfim, aí ela que tá tocando lá também. Eu preciso até entrar mais, na verdade, né? No salão não, que já tá bem encaminhado já, mas entrar um pouco mais também no box aqui também, enfim. Tá faltando um pouco do Marcos Fábio ali dentro ainda. Tô devendo um pouco a ela aí. academia e a hamburgueria, no caso, né? Então, a hamburgueria, na verdade, meu sócio está lá direto também. Na verdade, a parte financeira é eu que vou fazer. Mas ele entendeu, fala, a Vanessa está aí ainda, ó. Ele entendeu o momento que eu tô passando também de inauguração da outra academia e tal. E ele abraçou lá também. Inclusive, a gente conversou até a respeito disso hoje. Também eu vou assumir a parte financeira de lá, entendeu? Da hamburgueria. E é isso, cara, é isso. Eu tô feliz com todos os negócios aí com que eu tô empreendendo. Como você falou, o dia tem 24 horas, né? Se tivesse, acho que um pouco mais aí, seria bacana. Mas a gente não tem como mudar isso. Mas, cara, tô feliz. Acho que a gente está conseguindo entregar bastante coisa legal também para os clientes e para a galera da região cerâmica. Como é que o cara consegue encaixar tudo em um dia? Além de ter no caso,
Marcos, além de ser sócio, como a gente falou aqui da Best Fit, né, lá no estúdio da hamburgueria, ela se pergunta, você acredita que ainda tem algo que você ainda deseja empreender? Tipo, aonde você iria e aonde você não iria investir nesse caso? Cara, é, eu acho que eu iria em várias coisas aí. Não tem, por exemplo, eu tenho alguns imóveis também, por exemplo, no ramo de imobiliário também eu gosto, mas é um ramo que foi antes de abrir a primeira academia, eu acabei não falando, né? Eu conquistei alguns imóveis, consegui, e sempre colocando para alugar. Desde a época que eu morava com meus pais, eu comprava imóvel, botava para alugar e inteirava o resto, por exemplo, financiava uma parte com o banco. Então, assim, eu tenho isso até hoje. Hoje, na verdade, eles já voltam, o aluguel já volta. Você termina de pagar as prestações e ele já te dá um retorno. Foi uma das coisas que eu fiz lá atrás. Só que é uma coisa que não exige nada. Depois que você compra, acabou. Você não faz nada. Você bota para alugar, fica como se ele não fosse seu. Tá lá, óbvio, é seu, tá rendendo lucro para você, mas você não tem trabalho nenhum com aquilo ali. Só de administrar, que na verdade não é você que administra. Caso eu tenho dois que eu administro, mas o resto está com administradora, né? Com imobiliária. Então, assim, ou seja, não te dá trabalho, você não tem o que fazer com aquilo ali. Cara, e eu pretendo continuar, cara. O que eu puder fazer, já tive oportunidade. O que eu tento fazer? Eu tento concentrar os meus negócios próximos de mim, próximo de onde eu tô. Eu já tive oportunidade de levar negócio para o Sul, levar negócio para São Paulo, levar negócio até para. Já pensei até em fora do país. Só que como é que eu vou controlar isso? Por mais que a gente tenha internet, tenha tudo, eu acho que a presença é importante. Eu acho que o que faz a diferença nos meus negócios hoje sou eu mesmo, eu, Marcos Fábio, estar próximo dos meus clientes. Eu vou sair daqui quando a gente terminar, eu vou dar uma passada nas duas academias ainda, vou passar na hamburgueria. Eu faço questão de quem estiver lá, de chegar, cumprimentar um a um, falar com eles e tal. E principalmente no Engenho do Mato que a gente inaugurou agora, de agradecer a presença deles, de estarem entrando lá, de estarem abraçando a gente dessa forma. Eu acho que esse contato, ou seja, que é diferente de você pegar, você vai falar hoje com qualquer empresa, hoje é robô, né? Ou seja, é humano com robô. O contato humano-humano é totalmente diferente. E o presencial ali é totalmente diferente. Faz uma diferença bem bacana e muito grande, entendeu? Cara, na verdade, a hamburgueria foi um convite que eu recebi. Então, assim, eu acho que se eu receber outros convites, com certeza eu vou analisar com carinho. A minha vontade é de abraçar mesmo, mas no momento eu confesso que tô bem atarefado, organizando as coisas, mas estão caminhando muito bem. Mas acredito que em breve aí eu falo para as pessoas que eu vou parar um pouco, ninguém acredita, essa é a verdade, né? Que eu falo assim, vou dar uma parada agora, vou respirar, e daqui a pouco aparece alguma coisa e eu tô tentando agregar aí de alguma forma, tentando Aí, pessoal, vocês ouviram? Quem tá empreender aí. assistindo a gente, a DM do Fábio, do Marcos tá aberto, tá? Para a gente finalizar, era justamente sobre essa última pergunta. Quais são as principais dicas, né, que você aprendeu nesse tempo que você está empreendendo? E quais os principais erros que as pessoas cometem ao tentar empreender? Então, cara, os principais erros, primeiro você tem que saber quem está do seu lado, entendeu? Te apoiando ou não. Eu costumo dizer também que pai e mãe não são referências, no caso, para você contar as coisas, abrir os negócios e tal. Eu tava conversando com alguém ontem, se eu não me engano, e falou a mesma coisa. Minha mãe sempre deu para trás e tal, que não sei o que, não me ajuda. Cara, o que acontece? O que acontece é o seguinte, pai e mãe, tudo que eles fazem é querendo acertar, ou seja, eles vão querer, mas eles vão errar. Eles querem chegar a te proteger e falar assim, não, meu filho, concurso público é uma coisa mais certa e tal, que não sei o quê, estuda para concurso, porque eles ficam com medo, na verdade, de o negócio não ser bem sucedido e o filho, de repente, perder, ou a filha perder, ficar magoada. Até porque a gente sabe que várias pessoas que eu estou falando empreendem, às vezes, com dinheiro, trabalham numa empresa durante 10, 15, 20 anos e pega a rescisão, vai lá empreender, dá um tiro naquilo ali, aquilo ali tem que dar certo, acredita numa coisa e vai lá. Enfim. E aí os pais ficam como, né? Entendeu? Entende o lado da segurança? Fica nessa. Fala, filho, tenta colocar numa coisa mais. E o negócio, cara, ele tem um risco. Óbvio que ele tem um risco. Ele tem o risco do negócio. Ele pode dar certo, como ele pode não dar certo. Agora, se você tiver um planejamento, uma estrutura bem bacana, compartilhar com as pessoas certas a sua ideia. E que tem muita gente também, não vou compartilhar essa ideia, não. Cara, a ideia não sai do papel. Você tem que saber se uma hora você vai ter que compartilhar com alguém para você saber se sua ideia é bacana, se você vai ter cliente para aquilo ali, se você não vai. Então, cara, a dica são essas. E, cara, não desista. Não desistir para mim nunca foi uma opção, né? Tem até o livro da Camila Farani que eu tenho também, que desistir não é uma opção. E não pode ser uma opção. Agora, você tem que ir da forma mais consciente possível. Eu confesso que no início
eu fui fui embora e depois eu vi, mas com aquela garantia de que eu já era coordenador daquela academia, eu sabia que ia dar certo. Enfim, outra dica que eu dou pra galera, poxa, não tem dinheiro para empreender. Cara, se você tem certeza, tem que o seu negócio vai dar certo, você tem um negócio montado para sair do papel, uma ideia bacana, tem vários recursos aí. Eu aconselho as primeiras pessoas procurarem dentro da família, que é um dinheiro mais barato. Mas, não consigo dentro da família. Todos os meus negócios, cara, exceto a hamburgueria e exceto o CrossFit, foram com recursos próprios. O resto foi tudo no banco. Meus maiores negócios foram no banco. Então, o que acontece? O banco está ali para te emprestar. Automaticamente, ele quer receber. Então, se você tem um nome, porra, bacana, se você tem um relacionamento bom com o seu gerente, vai lá e pega. As pessoas falam assim, gente, hoje eu consigo com o CNPJ já antigo, já há bastante tempo, vai fazer 10 anos. Então, eu consigo, eu estou falando, uma condição um pouco melhor do que algumas pessoas, de repente, que estão começando, pessoa física, então nem se fala, que é muito mais alto. Mas se você parar para analisar, no pior do cenário, os juros é muito alto. Só que, cara, se o teu negócio vai te dar 30%, só um exemplo que eu estou dando, 10% de lucro, 8% de lucro, meu amigo, tem que pegar e que uma hora o empréstimo vai acabar. O empréstimo vai acabar e aquilo ali vai sobrar para você, entendeu? Para você continuar. Então, eu acho que o caminho é esse, cara. É ter coragem, não ter medo, compartilhar com as pessoas certas, entendeu? E ser feliz. Porque, assim, a realidade é a seguinte, eu acho que desde da nossa época, que a gente estudava e tal, em colégio, eu acho que as matérias são as mesmas, né? Ou seja, os colégios não falam de empreendedorismo, não falam de dinheiro. Então, assim, as crianças, elas crescem com aquilo na cabeça. Tipo assim, o que eu acho que eles induzem a gente? A ser empregado. Vamos botar assim, ser funcionário público ou empregado, que eu tô falando de algumas empresas, entendeu? Eu acho que teria que ter também, desde de cedo mesmo, né? No colégio, acho que aulas de empreendedorismo, aula de finanças, eu acho que a gente tinha que ser implantado aí para todo mundo, para a galera ter uma ideia do que fazer, de repente, com dinheiro E você melhor acha que, aí. para terminar, realmente, desculpa, estou te prendendo muito porque o assunto é muito bom. Mas no caso, você acha Nada. que as pessoas estão começando a crescer mais o espírito de tentar empreender, elas estão tirando esse medo, estão tendo mais ação em cima disso? Sobre isso que a gente está falando, Não de ter entendi, desculpa. coragem, né, de ter esse espírito empreendedor, você acha que isso está crescendo cada vez mais? Os jovens, principalmente, estão conseguindo empreender melhor? Cara, com certeza, cara, com certeza. Eu acho que a galera tá entendendo, a galera tá investindo. A gente até vê pelo Sebrae mesmo, eu tô falando números de empresas que eu tô falando crescem cada vez mais, entendeu? E eu fico muito feliz com isso, porque eu acredito que todas as pessoas também têm que ficar, porque quanto mais empresários tiverem, mais empregos vão ser gerados na região, entendeu? Para nossa região. Por exemplo, essa academia agora do Engenho do Mato, lá, se eu não me engano, 90% dos meus funcionários são todos dali, locais, entendeu? Então, assim, fomenta que eu tô falando tudo, né, cara? A economia gira e tudo cresce, cara. Tudo cresce com o negócio. A verdade é essa, tudo cresce com o negócio. Desde que as pessoas abracem, o que eu costumo dizer também as pessoas, eu tento incentivar as pessoas a abraçarem, que eu tô falando do comércio local. Isso não é de agora, não, tá? Eu tenho academia, por exemplo, há 10 anos. Então, lá de trás eu já falava isso, porque às vezes as pessoas criticam certo tipo de coisa. Eu não sei há quanto tempo você mora aqui, Luca, mas o Multicenter ele já teve um cinema há 10 anos Eu moro atrás. há 8 anos, 10, 11 quase anos por atrás ele perto. já teve um cinema. Então, há 10, 11 anos atrás ele já teve um cinema. E as pessoas falavam muito mal do cinema. O que aconteceu com o cinema? Ele fechou. Por que ele fechou? Porque ninguém ia. Entendeu? E aí, depois que ele fechou, todo mundo ficou assim, poxa, cara, tem que ir lá no Plaza para ir no cinema e tal, porque podia ter um cinema no Multicenter. Ou seja, o que acontece com as lojas? Todo mundo, o que a gente mais escuta, né? Eu tô dando um exemplo do Multicenter porque é o que eu mais escuto particularmente. O Multicenter só tem loja ruim, cara. Tem várias lojas maneiras lá, várias lojas maneiras lá. O que a galera faz? Compra no Plaza, compra no Barra Shopping, compra não sei aonde. Automaticamente o que acontece? Os donos são diferentes. Então, chega lá, o cara que monta o negócio, ele monta, que ele empreende, ele monta com o objetivo de ter o lucro também. É óbvio. Entendeu? E de lucrar. Se ele não tem lucro, ele tem que fechar. Entendeu? Então, assim, a galera eu acho que tem que tá sendo mais consciente também de fomentar o comércio local, entendeu? Vamos gastar aqui, por exemplo, vamos na nossa região, porque é aqui que a gente precisa Isso desenvolver. também, além por lado, traz É onde a gente praticidade pode. para as pessoas. Eles não pensam por esse lado também, que isso vai ajudar a sua vida também. Tem isso. É isso. Sim, E sim. então foi isso, Fábio. Marcos, muito obrigado por ter citado o convite novamente. E antes de encerrar, para quem quiser conhecer a academia, né, tudo mais, você pode passar para a gente as redes sociais, onde você está. Eu que agradeço.
convite aí. Posso, Academia Best Fitness. A Academia Best Fitness vocês vão encontrar aí, @Academia Best Fitness. Sim. Tem Academia Best Box, Hamburgueria Sem Nome, tem Estúdio Mariana Antunes, acho que é isso, né? E a Academia do Engenho do Mato também, a unidade Best Engenho, ela tá dentro da Academia Best Por Fitness. enquanto só isso, né? Daqui a um tempo a gente volta para aumentar isso. Por enquanto, só isso. Pode ser que na próxima live que a gente fizer aí já tenha mais alguma coisa, uma novidade Então para foi contar isso, com a galera. galera. Lembrando, se perderam alguma parte da entrevista ou querem rever, a live fica salva aqui no Instagram. E também tá nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar por Lucas Moreira Entrevista. Até a próxima, Marcos. Bom final de semana. Valeu. Obrigado.